Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu bom dia. Hoje, quinta-feira, a última quinta-feira do ano de 2022. Uau, daqui a pouco nós estaremos no ano de 2023 e eu estarei errando as datas, com certeza, na mudança do ano. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Eu quero fazer uma reflexão sobre uma realidade que está acontecendo em nossos momentos. E eu quero falar sobre a Bíblia, como toda reflexão que eu faço, ela é baseada na Bíblia, simplesmente leitura básica e trazendo para o nosso dia a dia. Eu quero trazer hoje para vocês o Evangelho de João, capítulo 1. Vou ler algumas partes e você lê o resto, apenas o que está escrito. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Apenas até aí. João começa o seu evangelho apontando para Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo é o começo de todas as coisas. Nele foram feitas todas as coisas e sem ele nada seria feito. João, inspirado pelo Espírito Santo, bate o martelo sobre isso. E ele aponta Jesus Cristo como Deus. Ele aponta Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele aponta Jesus Cristo como o Alfa e o Ômega, como o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Porém, ele é eterno. Então, eu entendo aqui que Jesus Cristo é Filho de Deus e que nele há a vida e a vida eterna, porque ele nos deu essa vida e ele possui a vida eterna que é dele. E só vai estar na vida eterna aquele que o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. É ponto pacífico na Bíblia. Não adianta eu inventar outros caminhos, o único caminho é Jesus Cristo. E eu vou falar uma história agora. Se Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo não existissem, tá? E apenas os loucos da terra, alguns, fossem congregar em uma igreja adorando a um Deus que não existe, louvando a um Deus que não existe, pedindo a Deus algo que não existe. Pessoas que entram com suas vidas totalmente deformadas e depois convivem no meio de uma sociedade onde sua vida é totalmente transformada, onde até brincam, cristão é ex isso, ex aquilo, e é verdade. Ou seja, se isso tudo não fosse verdade, fosse uma mentira, desculpe que eu falar, seria a mentira mais gostosa de se viver. Porque você não vai ver um cristão querendo a morte do outro. Você não vai ver um cristão incendiando, colocando ódio. E, pasmem, como eu falei no início, se Deus não existe, o Espírito Santo não existe, se nada disso existe, por que tem homens e mulheres declarando que eu e algumas pessoas são loucas em adorar um Deus que não existe? Para que essa loucura de perseguir o cristão? Já que Deus não existe, para eles, para mim existe. E para milhões de pessoas existe um Deus que criou todas as coisas. Nós cremos nisso. E o mais interessante é que tem uns que falam que botaria num paredão e mataria. Tem outros que querem acabar com família. Calma aí, gente. Será que é o cristão que é radical? Será que é o cristão que comete essas atrocidades? Eu ouço pessoas falando tão mal de cristão e tão mal de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Já que ele não existe, para que tanta loucura que eles fazem? E nós, independente de qualquer coisa, continuaremos dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso penhor. Jesus Cristo é o nosso remidor. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a vida eterna. E João, inspirado pelo Espírito Santo, fala essa verdade logo no começo do seu evangelho. Eu não sei o que você está vivendo, mas há um Deus que criou todas as coisas e ama o que criou. Jesus Cristo é
o remidor enviado por Deus para nos dar direito à vida eterna. E o Espírito Santo todos os dias nos limpa da cabeça à planta dos pés para podermos ter direito à vida eterna com Deus. Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima quinta-feira e que não é mentira o que vivemos, não é ilusão. Nosso Deus é um Deus real, nosso Deus é um Deus de amor, porém Ele é um Deus de justiça. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima quinta-feira. Um beijo para você, vai lá no canal Minha Reflexão, dê um like, compartilha, mantenha a sua fé em meio às loucuras humanas, porque há um presente chamado vida eterna para nós, em nome de Jesus.